Olá, essa é a nossa terceira aula síncrona. Hoje a gente vai falar sobre ondas e eu vou utilizar esse material que é um resumo do livro Fundamentos de Física, do Hardy Resnick, volume 2, nona edição, da editora LTC. Esse é o capítulo 16 e a gente vai falar apenas de ondas que são mecânicas, que são governadas pelas leis de Newton e necessitam de um meio material para existir. Existem ondas que são eletromagnéticas, que não necessitam de meios materiais para se propagar ou para existir. A velocidade de propagação nesse tipo de onda é a velocidade da luz, aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Existem também ondas de matéria, que são ondas associadas apenas a elétrons, prótons e partículas elementares. As ondas, elas podem se propagar de forma transversal ou longitudinal. Transversal é quando há oscilação no eixo Y e a propagação da onda no eixo X. Já a longitudinal é a oscilação no eixo X e o sentido de propagação também no eixo X ou o eixo Y, ou seja, tem o mesmo sentido os dois, a oscilação e a propagação. Também são governadas por esse tipo de função, onde você tem o termo que representa a amplitude máxima e o termo que é oscilatório, que é determinado por um seno ou cosseno. No caso aqui, a gente vai utilizar sempre o seno. A fase é o argumento desse termo oscilatório, kx menos ômega t. Já vimos anteriormente em oscilação que a amplitude é o deslocamento máximo sofrido e a fase é o argumento dessa função oscilatória. Vocês vão ver que esse argumento é que determina a velocidade de propagação da onda. Também temos o comprimento de onda, que é uma distância onde a onda começa a se repetir. Ou seja, você tem uma onda e aí ela começa aqui em 0 e ela chega no mesmo ponto. Então ela começa a se repetir. A distância entre esses dois pontos é um comprimento de onda. E a razão entre esse ciclo completo e o comprimento de onda é denominado número de onda. Vimos também em oscilações que a frequência angular ou velocidade angular é a razão entre 2π e o t, ou seja, 2π sobre t ou 2πf. E que a frequência é o inverso do período. Em algumas situações existe a constante de fase, que é esse termo φ, que pode ser usado para determinar a amplitude, quando x igual a 0 e t igual a 0. Então fica y igual a ym seno de φ. E aí, se você tiver o deslocamento, nesse ângulo de fase, você determina a amplitude. E essa velocidade? Olha só, a gente tinha que y igual a ym seno de kx menos ômega t. Por um determinado tempo, esse argumento aqui é constante. Kx menos ômega t constante. Se eu derivar, k dx dt menos ômega igual a 0. dx dt é v, então k v, passo menos ômega para cá, fica mais ômega. Então, v igual a ômega sobre k. O ômega posso escrever como 2πf e o k 2π sobre lambda. 2π vai embora, fica f
dividido por 1 sobre 2π. Divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, V igual a lambda F. Ou seja, a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a sua frequência. Bom, e uma corda esticada? Se a corda está esticada, você puxa, ela vai ter uma força dirigida para o centro, que é uma força de restauração. Olha só. Vou apagar isso aqui para... Vamos supor que você está vendo que essa força ela é perpendicular ao raio. Então, se eu colocar ela aqui na horizontal, ela vai continuar sendo perpendicular ao raio. Ou seja, quando você deslocou esse ângulo aqui, esse mesmo ângulo foi deslocado aqui. Então, esse ângulo aqui também é θ. Então, se aqui é tal, decompondo aqui é tal cosseno de θ. Para cá também, tal cosseno de θ. Ou seja, esses dois termos aqui se cancelam aos pares. Mas se eu decompor para cá, eu tenho tal cosseno de θ desse aqui e tal cosseno de θ desse aqui. Então, a força por centro é 2 tal seno, né? Cosseno na horizontal. Dois tal seno de θ, ou seja, essa é a força restauradora. Então, como é que fica aqui? Então, a força dirigida para o centro é 2 tal seno de θ. Mas nós vimos que para θ muito pequeno, seno de θ igual a θ. Então, F igual a 2 tal θ. Mas ali a gente viu que formou um arco, né? Que tem um comprimento ΔL, θ de um lado, θ do outro. Então, nós temos 2θ. E aqui o raio. E a gente sabe, para calcular esse comprimento de arco aqui, basta pegar o raio e multiplicar pelo ângulo. Lembra lá da circunferência? Qual é o comprimento dessa circunferência aqui? O perímetro. S é 2πr, o ângulo vezes o raio, o ciclo completo. Então, se você quer apenas uma parte, só isso aqui, basta pegar o ângulo, que é 2θ, e multiplicar pelo R. Então, meu F, sabendo então 2θ, é igual a ΔL sobre R. No lugar de 2θ, 2θ, eu vou colocar ΔL sobre R. Então, F igual a tal ΔL sobre R. Então, aqui é a expressão para força, utilizando a geometria do problema. Mas eu posso utilizar a segunda lei de Newton. Que diz que força é igual a massa, vou pegar só um elemento de massa, vezes a aceleração. Bom, mas eu tenho que a massa específica se fosse no volume, seria massa sobre o volume. Se fosse uma superfície, seria massa sobre a área. Mas é uma corda, uma linha, então é massa sobre o comprimento. Então, nós temos que
elemento de massa é μ delta L. Então, já tem a massa aqui. E a aceleração? A aceleração é para o centro, centrípeta. Então, A barra V ao quadrado sobre R. Substituindo aqui, nós temos que F igual μ delta L, que é o delta M, vezes o A, que está aqui. V ao quadrado sobre R. Então, as duas expressões para força estão aqui, ó. Essa e essa aqui, ó. Vou igualar os dois. μ delta L V ao quadrado sobre R igual a tal delta L sobre R. O R vai embora. Delta L também. Então, ficou μ V ao quadrado igual a tal. Passo o μ dividindo. V ao quadrado igual a tal sobre μ. Ou seja, V raiz quadrada de tal sobre. Então, se você quer a expressão para velocidade, quer determinar a velocidade de uma onda em uma corda esticada, você precisa saber da tensão e da distribuição de massa dessa corda. Bom, mas quando eu falo de energia, aí a coisa muda. Por quê? Para energia, a velocidade de propagação, a velocidade, na verdade, é a velocidade com que ela se oscila, porque eu estou falando de massa. Então, quando eu falo de energia cinética, é mv ao quadrado sobre 2. Então, eu preciso da massa, do elemento de massa, e preciso da velocidade no sentido y. Ou seja, você não calcula energia aqui no sentido de propagação da onda. Você calcula no sentido de oscilação da onda. Então, olha só. Eu tenho aqui a expressão de y, né? Lembra? Y igual a ym seno de kx menos ômega t. Para achar a velocidade de oscilação, eu preciso derivar o y em relação a t. Derivada parcial, porque o seno ele tem o x, né? E tem o tempo. Então, eu quero derivar apenas em relação ao tempo. São duas variáveis, né? O x e o t. A derivada em relação ao y em relação a t deriva a função, derivada do seno, cosseno, e derivada do argumento, menos ômega t, que dá menos ômega. Então, fica menos ômega, ym, cosseno de kx menos ômega t. Bom, como eu vou pegar apenas o elemento de massa, então eu vou pegar o dk. Então, uma contribuição, uma pequena contribuição de energia, porque eu estou pegando apenas um elemento de massa. Então, dk meio dm μ ao quadrado. Bom, como é que eu calculo o dm? Lembra? Massa específica é massa sobre o comprimento. No caso aqui, dx, né? Tá vendo que eu dei a figura pegando apenas um dx? Então, vou acompanhar aqui dx. Então, dm é μ dx. Então, está aqui. E o resto continua, só que elevando ao quadrado. Esse termo aqui, menos ômega y ao quadrado, está aqui. Cosseno ao quadrado, está aqui. Bom, se eu dividir o dk por t, então fica assim, ó. dk dt meio μ dx dt, ó,
dx dt, que é a velocidade da onda, tá? Dx dt é a velocidade da onda, tá aqui. Menos fica mais, ômega ao quadrado, tá aqui. Y ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t. Então, dk dt é potência, é variação de energia em relação ao tempo. Bom, mas eu quero a potência total, né? Potência de todo o sistema. Então, eu vou pegar a média da energia potencial, da energia cinética, que é igual à média da energia potencial. E depois eu somo os dois. Tá? Então, qual que é a média da energia cinética? Então, é isso aqui, que continua inalterado. E basta pegar a média do cosseno. Isso aqui, a média do cosseno, é 1 sobre 2, cosseno ao quadrado. A média dele é 1 sobre 2. O valor máximo é 1. Né? A média disso aqui é 1 sobre 2. Então, ficou 1 sobre 2 com 1 sobre 2 dá 1 sobre 4. Então, essa é a potência média associada à energia cinética. Mas a potência média total, ela tem uma contribuição de energia cinética e energia potencial, que são iguais. Então, basta multiplicar por 2, ou somar. Né? Então, onde estava 1/4, passa a ficar 1/2. Então, está aqui a potência média. Como é que eu faço para calcular a potência média? Eu preciso da massa específica, ou seja, a distribuição de massa da corda, a velocidade de propagação da onda, a frequência angular elevada ao quadrado e a amplitude ao quadrado. Ou seja, se você tiver uma função de onda, a única coisa que tem que ser fornecido fora dessa função é a sua massa específica. Mas e essas ondas? Se elas se encontram, duas ondas em uma mesma corda. Bom, se você tiver duas ondas em uma mesma corda, a gente usa o chamado princípio de superposição. Ou seja, você faz a soma dessas duas ondas. Como que isso ocorre? Essa onda está vindo para a direita e essa para a esquerda. E elas vão se aproximando. Quando elas se encontram, olha, a onda para a esquerda, a onda para a direita. E elas geram um outro padrão de onda, né? Como elas estão em fase. Ou seja, todas as aqui é apenas um exemplo de um pulso, tá? Então, o que acontece quando uma passa pela outra? No momento que estão passando, você tem uma onda maior. Depois disso, cada uma segue o seu caminho. Né? Se não houver dissipação de energia. Como é que a gente faz esses cálculos? Olha só. Eu tenho duas ondas propagando no mesmo sentido, na mesma direção. Qual que é a diferença entre as duas? Apenas a diferença de fase. Então, quando eu vou somar, as duas têm a mesma amplitude, então fica assim, y x de t igual a ym, que eu vou colocar em evidência, seno kx menos ômega t, mais seno kx menos ômega t mais φ. Mas existe uma propriedade na trigonometria que diz o seguinte: se você tiver o seno de alfa mais o seno de beta, você pode escrever como sendo 2 vezes o seno de alfa mais beta, tem um meio aqui, vezes o cosseno de meio de alfa menos beta. Então, no lugar de seno de alfa, seno de beta, você pode escrever isso aqui.
Então, como é que fica a nossa expressão aqui? Y igual a YM, está aqui. Aí, no lugar da soma, aparece um 2. Então, vou colocar esse 2 aqui. Agora fica seno da soma, ó, kx menos ômega t mais kx menos ômega t mais φ. Tem um meio aqui, ó. Toda hora eu esqueço desse meio. Vezes o cosseno de meio. De quem? Kx menos ômega t. E agora, menos o outro. Tá vendo aqui, ó? Alfa menos beta. Então, o outro é kx, então fica menos kx. Menos ômega t, então fica mais ômega t. E mais φ fica menos φ. Olha só. Kx positivo, kx positivo. Então, 2kx. Divide por 2, então fica kx. Esse é o seno, ó. Tá vendo? Menos ômega t dá menos 2 ômega t. Dividido por 2, menos ômega t. E aqui, φ, como só está ele, então fica φ sobre 2. Porque esse 1 sobre 2 multiplica esse parênteses aqui. Agora o outro. Kx positivo, kx negativo. Ômega t positivo, ômega t negativo. Fica o cosseno de menos φ sobre 2. Mas o cosseno é uma função par. Então, tanto faz cosseno de menos φ sobre 2, como cosseno de φ sobre 2. Está aqui. Cosseno de φ sobre 2. E essa é a nova amplitude. Ó, a amplitude nova é 2 vezes ym cosseno de φ sobre 2. Vamos lá. Vou escrever de novo aqui. Ó. Y' m 2ym cosseno de φ sobre 2. Olha só. Supondo que elas estejam em fase. Então, φ é 0. Então, cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, essa amplitude aqui vai ser 2y, aqui, ó, ym, no outro. Então, aqui era ym. Agora passou a ser 2ym. Nesse aqui, estão completamente fora de fase, porque uma está indo para a direita e, na verdade, as duas estão indo para a direita, né? Mas são duas ondas que estão fora de fase. Então, fica aqui, ó, cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ó, desaparece. E outro ângulo intermediário, 2π sobre 3. Então, você vai ter um comprimento de onda menor, né, do que anteriormente. E aqui a gente tem uma tabelinha que fala sobre, mostra como que ficam esses ângulos. Ó. Se o ângulo estiver 0, totalmente construtiva. Se você tiver um ângulo intermediário, ou seja, fica do mesmo jeito. Se o ângulo for π, então totalmente destrutiva. E assim por diante. Mas existe uma maneira melhor de fazer soma de vetores. No caso de ondas aqui, a gente usa
o termo de fazor, que é uma representação geométrica que você pode fazer. Olha só, você tem aqui um termo oscilatório, então ele está descendo, então você pode representar apenas pela amplitude. Se ele oscila e ele volta, ele vem para esse ponto aqui, ó, significa que toda a sua amplitude está no eixo X, não tem nada no eixo Y. Se ele tivesse assim, vou fazer mais um desenho aqui, com ele oscilando totalmente para cá, ó, estaria totalmente aqui, ó. Então ele fica girando em torno desse eixo. Então toda a sua amplitude estaria no eixo Y. Então você pode representar uma onda apenas por fazores. Olha só aqui, eu tenho duas ondas, né? E existe uma diferença de fase entre essas duas ondas. Então aqui é a amplitude do primeiro e a amplitude do segundo. Como é que eu faço a soma? Existem duas maneiras de fazer soma, né? Você pode fazer a regra do paralelogramo, e com a regra do paralelogramo você colocar o seu vetor, esse é um algo YM, ou você pode projetar, ou seja, onde termina o primeiro, inicia o segundo, e aí você tem, e aqui você já tem o ângulo entre o primeiro e o resultante, tá? No final a gente vai fazer um exemplo para poder mostrar melhor como que fica, como que é mais fácil somar dois vetores utilizando fazores. Mas o interessante é que quando você tem duas ondas que propagam em sentidos opostos, você tem aqui, a cada momento, um padrão de onda. Ó, essa onda para a esquerda, essa para a direita. Nesse exato momento aqui, você tem pico com pico, vale com vale. Então você tem uma onda que tem um padrão maior, ou seja, você soma essas duas ondas. Quando passa um quarto de período, ou seja, esse ponto veio para cá, então está aqui, e esse ponto aqui surgiu para cá. Então começou a aparecer pico com vale, vale com pico. Ó, pico com vale. Quando você soma, essa onda desaparece, ou seja, totalmente destrutiva. E quando você passa para o meio de período, ele volta novamente, só que invertida, né? Olha só, vale com vale, pico com pico, então você tem novamente uma onda com um padrão maior. Ou seja, você dobra o padrão. Novamente, 3/4 desaparece e quando completa um período ela volta novamente ao padrão inicial, como era no início. Isso porque uma está propagando para a esquerda e outra para a direita. Novamente, você pode fazer a soma dessas duas ondas. Ó. Lembra, isso aqui determina o sentido de propagação da onda. Ó. Esse aqui, sinal de menos, está propagando no sentido positivo, para a direita. Esse de mais está propagando para a esquerda. Quando você soma as duas, então fica YM sendo de Kx menos ômega t, Kx mais ômega t. Então a gente sabe que seno de alfa mais seno de beta igual a 2 vezes o seno de meio de alfa mais beta, cosseno de meio de alfa menos beta. Então essa expressão fica assim, ó, y igual a ym, ao 2 aqui, então eu vou colocar ele na frente, e aqui somar o seno.
seno de meio alfa kx menos ômega t mais beta kx mais ômega t vezes cosseno meio kx menos ômega t, o outro inverte o sinal, né? Menos kx, e o outro que era menos, passou mais. Vamos ver. Ó. Kx menos ômega t o primeiro, aqui fica menos também, porque os dois é mais. Então, ó, kx com kx dá 2kx, ômega t, um é positivo, outro é negativo. Então, ó, 2ym, então 2kx dividido por 2 por kx. Então, 2ym seno de kx. O ômega t, o kx vai embora, fica cosseno de menos 2 ômega t. Dividido por 2 dá ômega t. Por que ele dá positivo? Porque a função aqui ela é uma função par, cosseno. Então, tanto faz cosseno de menos ômega t ou cosseno de mais ômega t. Agora, o termo da amplitude é em termos de x. A amplitude é sempre em relação ao eixo x. E o termo oscilatório agora é o cosseno. Como é que a gente analisa essa função das amplitudes? Então, y' m igual a 2ym seno de kx. Quem é que determina a amplitude? É esse termo aqui, ó, seno de kx. Kx. Agora a gente vai analisar os valores de máximo e de mínimo. O valor de máximo é quando o kx é igual a 1. O valor de mínimo é quando o seno de kx é igual a 0. Então, mínimo. Seno de kx igual a 0. Quando que isso ocorre? Quando o argumento for um número inteiro de π. Quando for 0, quando for π, 2π, 3π, ou seja, sempre que você tiver esse argumento aqui, kx igual a um número inteiro de π, você tem atrás a função igual a 0. Então, você vai ter os pontos de mínimo. Então, nós temos que x é igual a nπ sobre k. Mas quem é o k? O k é 2π sobre lambda. O π vai embora, passo o lambda para cima e o 2 fica aqui. Ó. Então, x vai ser igual a um número inteiro de meios comprimentos de onda. Ou seja, sempre que você tiver duas ondas propagando em sentidos opostos, você terá mínimo quando o n for um número inteiro de meio comprimento de onda. Então, você terá mínimo. E os pontos de máximo? Quando o seno de kx for igual a 1. Quando isso aqui ocorre? Quando kx for igual a n mais meio de π. Fazendo o mesmo procedimento do anterior, você terá que x será igual a n mais meio de meios comprimentos de onda. Então, o mesmo procedimento que a gente faz no primeiro, a gente faz no segundo. E aí você tem as condições onde você terá o máximo e os valores mínimos. Bom, mas se você gera uma onda, né? Na verdade, um pulso, não precisa nem uma onda, apenas um pulso. Você manda um pulso e
ele vai na direção de um nó. Então, aqui temos um nó. O que acontece? Quando ele chega nesse nó, ele vai aproximando, 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 aí ele chega no nó. Terceira lei de Newton: para toda ação existe uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto. Então, ele chega, ele faz uma força no nó para cima e é refletido no sentido oposto. Então, ele volta invertido se tiver um nó. No caso, se tiver uma argola, já é diferente. Ó. Ele aproxima, aproxima. O que a argola vai fazer? Ela vai subir. Ó, subiu. Agora ela vai refletir, só que não em sentido oposto. Ela, do mesmo jeito que ela chegou, ela retorna. Então, a diferença, ó, no nó, o pulso, ele volta invertido. Se tiver uma argola, ele volta do mesmo jeito que ele chegou. Bom, aí você gera padrões de ressonância, né, nessas ondas que vão e voltam. Quando que ocorre a ressonância? Quando a frequência de oscilação ela se igualar à frequência natural. Tá? Então aí você tem padrões de ressonância das diversas ondas que você pode criar em uma corda que esteja fixa nas duas extremidades. Como que ocorrem essas ondas estacionárias e ressonância? Olha só. O menor padrão de onda que você pode gerar é uma onda que tenha meio comprimento. Não tem jeito de fixa das duas extremidades você ter uma onda menor do que essa de meio comprimento de onda. Então a gente viu lá que x é igual a um número inteiro de meios comprimentos de onda. Quem é o x? Agora é o L. Então, L é igual. Quantos meios comprimentos de onda eu tenho aqui? 1. Então, N igual a 1. Lambda sobre 2. Ou seja, esse é chamado primeiro harmônico. Por quê? Porque o N pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. Então, você tem N igual a 1, então você tem o seu primeiro harmônico. Agora, L é igual, ó, tem meio para cá e meio para cá. Então, eu tenho 2 lambda sobre 2. Ou simplesmente lambda, né? Porque simplifica aqui. Então, L igual a um comprimento de onda inteiro. Ó, comprimento de onda. N igual a 2. Então, agora a gente tem o segundo harmônico. Nesse aqui. L é igual a N 3 lambda sobre 2. Ó. N igual a 3. Então, aqui nós temos o terceiro harmônico. Bom, então nós temos aqui que L é igual a N lambda sobre 2. Então, podemos escrever que o lambda é 2L sobre N. Então, eu tenho lambda. Para que eu quero isso? Porque o V é lambda vezes F. Bom, se o lambda eu tenho, então eu tenho F também. F é igual a V sobre lambda. Mas o lambda é 2L sobre N. Então, o F é V sobre lambda, que é 2L sobre N. Divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, F é igual a N V sobre 2L. Ou seja, a frequência aqui é igual a um número inteiro de V sobre 2L. E um probleminha para a gente resolver. Probleminha de fasores. Bom, esse aqui eu precisaria apenas das amplitudes e da diferença de fase entre eles. Olha isso aqui, ó. Y, M, igual a YM 1
ao quadrado mais ym2 ao quadrado mais 2 vezes ym1, ym2 vezes o cosseno da fase entre eles, raiz quadrada. Lei dos cossenos, tá? Bom, mas aí vai me surgir um problema, porque ele quer o ângulo de fase dos dois. Se você faz isso aqui, depois você tem que começar a trabalhar a sua geometria. Eu vou explicar para vocês aqui um jeito melhor para poder fazer. Como? Ele não está dizendo para mim onde é que está o y e y2. Então, vou fazer isso aqui. Ó. Vou pegar um plano cartesiano. Vou colocar em outra cor. E vou colocar aqui, ó. No eixo X, eu vou colocar Ym1. Ele não falou onde é que está. Ele falou que apenas a diferença do ângulo entre os dois é 0,8. Então, Ym1 aqui. O Ym2 é quase π. Ym2. Então, quase o valor de π. Agora eu vou decompor isso aqui, porque esse aqui é 0,8 π, então esse aqui é 0,2 π, é o que falta para completar o π, né? Então, esse ângulo aqui é 0,2 π. Então, decompondo aqui, ó, fica aqui. Esse aqui é Ym2 cosseno 0,2 π. Então, decompus aqui para cá. Decompondo para cá, Ym2 seno de 0,2 π. Vou redesenhar isso aqui. Ficou esse aqui, Ym2 seno 0,2 π. E agora eu tenho aqui, ó, Ym1 para a direita e Ym2 cosseno 0,2 π para a esquerda. Então, vai sobrar isso aqui, ó. Ym1 menos Ym2 seno, né? Cosseno, tá certo? Cosseno 0,2 π. Tá certo? Bom, encontrei isso aqui e encontrei isso aqui. Quando eu faço a decomposição, ó, já encontro o Ym', que é o mesmo resultado disso aqui. Ó. Se você fizer a conta aqui, vai dar 3,29 milímetros. Você tem 5,6, 4,6, você vai encontrar 3,29 aqui direto. E aqui? Aqui você vai encontrar a mesma coisa, só que com uma vantagem. Agora ele pediu no item B o ângulo de fase em relação à onda 1. Mas eu já joguei a onda 1 no eixo X. Ó. Então, quando você fizer isso aqui, você já vai encontrar esse ângulo aqui. Como? Usando o seno, cosseno, tangente, não sei o que coisa. Mas você pode fazer, ó, tangente de beta igual cateto oposto, que é essa decomposição aqui. Então, seria a componente y pela componente x. Quem é a componente y? É isso aqui. Quem é a componente x? É esse aqui. X é esse, y é esse. Aí você vai encontrar o beta igual a 1,55 radiano. Como 1 radiano é 57,3 graus, então você vai encontrar isso também como 88,3
8 graus. Ok? Bom, espero que tenha sido proveitoso e que vocês consigam finalizar essa tarefa. Até a próxima.